Vamos lá. A ideia do Mineiro por Acidente é porque os meus pais são todos do Espírito Santo, de Vila Velha. Os meus irmãos, eu sou mais velho, tenho mais 3 irmãos, todos nasceram lá. E por que por acidente? Porque, na verdade, era por eu ter nascido lá também, né? Todo mundo é de lá. Meu pai, na época, era ferroviário, então ele era maquinista, né? Então ele fazia o trecho de interior de Minas, interior do Espírito Santo. E, de acordo com a escala dele, naquele momento convinha que eles morassem mais pro lado de cá, pro lado de Minas. E aí, logo que eles casaram, eles foram para Governador Valadares. Com algum tempo, minha mãe engravidou e papai viajava muito, trabalhava muito viajando. Mamãe sozinha aqui, a família toda lá em Vila Velha. E aí, num determinado momento, especialmente depois que eu nasci, ela ficava muito sozinha. Papai às vezes viajava, ficava 1, 2 semanas fora. E aí eles chegaram à conclusão de que era melhor voltar para o Espírito Santo, que ela teria auxílio lá da mãe, né, dos familiares. Então foi só o tempo de eu crescer um pouquinho, 10, 11 meses, por aí eu voltei. A gente fez a viagem de volta de trem, inclusive. E aí, a partir daí, o tempo todo lá. Então eu nasci aqui, o registro como mineiro, mas a minha formação até os 30 foi toda lá. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Então vamos pegar esse gatilho, esse gancho. Irmãos? Tenho 13, eu sou mais velho. Como Quantos? Eu disse, né? Quem é o nome? Depois de mim vem a Andressa. Ó, sua câmera é aquela ali, ó. Vou mandar um abraço, um beijo pra Andressa. Qual que é o outro irmão? Andressa tá lá na Itália. Olha! A Gisele tá lá na Ilha das Flores, que é o bairro que é dos meus pais, que a gente cresceu, né? Uhum. E o caçula, o Juninho, o Anselmo Ferreira Júnior, que tá em Londrina. Que bacana. E conta um pouco da sua infância lá. Brigava pelo controle com os irmãos? Como é que foi essa infância lá? Que você só nasceu aqui, foi pra lá e depois teve com os irmãos. Como é que era a infância com seus irmãos lá, seus amigos? Lembra de alguma coisa? Aproveita que a hora é agora pra contar toda, as estripulias lá do Espírito Santo. Pode contar pra geral. Na verdade, eu não lembro de muita coisa. Agora, do que eu me lembro, a gente morava em casa, então é uma criação muito diferente de hoje, né? A maioria das pessoas mora em apartamento, criança em apartamento é uma outra vivência. Então a gente morava em casa, mas até onde eu lembro, eu era uma criança mais sozinha, assim, um pouco mais na minha. Então eu brincava muito sozinho, tinha um primo que de vez em quando ia lá em casa, a gente brincava junto, mas eu era muito de brincar sozinho. O que você gostava de brincar sozinho? Bola, carrinho, as coisas normais. A gente morava em casa, tinha um quintal, né? Então eu ficava muito pelo quintal. E deixava os irmãos pra lá. Eu me lembro muito pouco, assim, dessa convivência. De como foi essa convivência, né? Me lembro realmente muito pouco. Seu paizão era bravo? Meu pai é de uma geração, é dessa geração que o homem é o provedor. O seu Anselmo. Então ele tinha um pouco essa coisa até de um certo machismo, né? Que os homens da geração dele traziam, enfim. E minha mãe não, minha mãe era um pouco mais... Dona Vicéia. Mãe é mãe, né? Tá lá. Tá lá até hoje, no Espírito Santo. Casou novamente, com o Milton. Aí, ó, manda um abraço. Isso é bacana demais. Meu padrasto, gente fina. Bacana. E aí essa infância foi muito, muito ali, sozinho. De um modo geral, eu sempre fui de conviver muito pouco com as pessoas. Mesmo na adolescência, meu círculo de convívio sempre foi muito restrito. Então sempre fui muito mais de ter as minhas coisas sozinho do que de estar compartilhando isso com muita gente, sabe? Não sei porquê também, né? Aí só indo pro divã para saber o porquê disso, mas de modo geral sempre fui de ser muito reservado. Isso sempre teve comigo. Bacana. Vou aproveitar esse ensejo, que é uma curiosidade minha de anos e tem muitas pessoas também que têm essa curiosidade. Da escola nós vamos começar a falar pouco, que a graduação é alta, né? A patente é alta, eu já vi aqui no currículo, mas as pessoas têm que saber lá da sua época, que eu tenho certeza que o primário, a primeira, quarta série, foi lá no Espírito Santo. Depois as grandes graduações, tanto musicais como da literatura, da escola, de ser professor, deve ter sido aqui já em Minas, Belu, Brasil, Mundo. Então conta um pouco lá da escola lá, o que você lembra de lá, Rodrigo? Olha, estudei lá na primeira, quarta série, cara, na escola tal, lembro tal coisa. Se você lembrar, ou de quinta, oitava, fala resumidamente pra gente. Olha, do infantil, que eu nem sei como chama isso, hoje em dia é infantil. Pré-jardim, né, eu acho, naquela época. Isso, jardim da infância, tinha isso. Do jardim da infância até o 8º ano, na época só tinha até a 8ª série, né, fechando o ensino fundamental, foi todo na mesma escola, que é o Colégio Passionistas, que é um colégio da Igreja Católica, que era no bairro ao lado do bairro em que a minha família morava. Então a minha família é do bairro Ilha das Flores. Os meus avós são antigos lá do bairro. Você tem uma ideia, teve uma época que
a prefeitura fez um projeto de nomear as ruas do bairro com moradores muito antigos. Então, eu tenho memória de que meu avô tinha nome de rua lá, por ser um morador muito antigo. Uhum. Então, a gente cresceu lá o tempo todo, a vida toda. E aí, eu e meus irmãos estudamos nesse colégio Passionistas de Paú, que era um bairro vizinho. Então, imagina, foi esse tempo todo, até a 8ª série, na mesma escola. Então, a adolescência foi lá no colégio lá. Foi lá, então conhecia todo mundo, muita gente do bairro Ilha das Flores ia estudar nessa escola, era uma escola particular de referência lá da região, né? E aí a minha vida foi escolar nesse momento, até o 8º ano, foi nessa escola. Então eu conhecia as pessoas, conhecia os professores, não tinha muita novidade não, sabe? E fui um aluno mediano, assim, nunca fui um aluno... É curioso até isso, assim, na verdade eu só fui aprender a estudar, a saber o que é estudar, só fui aprender a enxergar o sentido do estudo na faculdade. Então o ensino fundamental e o ensino médio... Do primeiro ao 3º ano foi lá também? Aí foi numa outra instituição, porque lá só era Mas lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo, tá. Porque lá só tinha até o 8º ano, passionista. Então depois eu fui para uma outra instituição, mas sempre fui um aluno muito mediano, sempre tive muita dificuldade com matemática. Eu me lembro que de 5ª a 8ª, todo final de ano eu ficava de recuperação em matemática. E eu nunca fui um aluno de fazer bagunça, nada. Eu só não consegui entender matemática. O que eu consegui entender de matemática até hoje é que 2 mais 2 é 9. O resto, não sei de mais nada. Você é um cara de humanas, né, Márcio? Você não é de exatas, você é de humanas, dá pra ver. E aí eu me lembro que no 7º ano, foi o único ano que eu peguei o boletim. Eu já abri o boletim em novembro, falei, pô, vou ficar de recuperação em matemática, e ficava em recuperação. E aí todo mundo via os colegas entrar de férias e eu ficava 2 semanas a mais. Aí eu já ia direto na nota de matemática. O único ano, que se não me engano foi o 7º, que eu abri o boletim, passei em matemática na risca, a média era 7, passei em 7, falei, nó, tô de férias, fiquei em geografia. Falei, pô, não tô acreditando nisso. Porque era pra ficar mesmo. Cara, vou pegar esse gancho, que é uma curiosidade minha há anos, e agora vai matar a curiosidade de geral. Desde a adolescência, que aí já começa, né? Os pelos pubianos, vários pelos por aí. Tiremos por esse caminho. Não, é liberado aqui, ó. É um bate-papo sem amarras, é que não tá aqui na coisa. Mãe, calma, é brincadeira. É brincadeira. Mas essa barba vem desde a adolescência, porque desde quando eu te conheço, desde o ano de 2005, você tem essa barba. E toma cuidado, que agora tem um monte de influência na rua aí, que tá parando as pessoas e falar 50 mil pra tirar a sobrancelha geral. Opa. Vai que alguém te para aí e fala 50 mil pra tirar essa barba completa. Fala dessa barba aí, por que você não tira essa barba? Porque desde 2005 eu te conheço e até hoje você tem essa barba. Às vezes dá uma paradinha, mas nunca tirou a barba. Gente, 50 mil, milzinho já tô topando. Olha, você tá falando pra milhares de pessoas. Depois você vai ter que falar que é brincadeira, porque alguém vai tá vendo aí, ó, e pode no comentário falar, eu pago 1.000 pra você tirar a barba. E aí, meu irmão, você vai ter que tirar. Então vamos valorizar um pouquinho, porque eu já tive aluno que fez proposta de me pagar pra eu tirar a barba, eu não topei. Essa barba, ela começou, eu tava na faculdade, devia ter uns 25, 26 anos. Então já foi na faculdade. Começou como um cavanhaque, começou por causa da ex-namorada minha. Por que você não põe barba? Eu não sei se ela achava minha cara feia. Não, põe uma barba aí pra cobrir um pouco a feiura. E aí começou como um cavanhaque, e eu, por pura falta de senso estético, fui deixando o cavanhaque crescer. Então durante um tempo era um chumaço aqui embaixo. Depois a ingrata terminou comigo. E aí eu deixei a barba crescer como um todo. E por pura falta de senso estético, de fato, ela foi crescendo. E, como diria o Peninha, foi crescendo, me absorvendo. E ficou. E aí eu acabei acostumando, porque na verdade, assim, fazer a barba, eu tenho um pouco de preguiça. E aí eu vi que deixar a barba era muito cômodo. Era muito, falei com o Magavi, que eu bati, mas não tem problema não. Então, deixar a barba é muito cômodo. Você só para aqui ao redor da boca, ao redor do lábio, e aí eu fui deixando e ficou. De fato, assim, eu confesso, eu não lembro mais do meu rosto sem a barba. Porque eu na faculdade, eu entrei em 98. Então eu tenho começou como cavanhaque, mas enfim, barba eu tenho no rosto desde 98, 99. Bacana. Então é muito tempo. Matada a curiosidade, meu amigo. Mas fica tranquilo, o Magavi só é ranzinza, mas ele tem coração bom, ele sabe. Agora, porque nós dois somos radialistas, ele acha que o tempo todo a gente sabe falar no microfone, mas de vez em quando alguém esbarra, igual o músico desafina, essa coisa acontece. Agora, só pra fechar essa história da barba, já teve gente que me parou na rua perguntando se era por motivo religioso. Parece um rabino, né? Mais de uma vez já aconteceu isso.
E a minha resposta é sempre a mesma, gente. É pura falta de senso estético. É só isso. É o que Não, mas virou sua justifica a minha identidade, pra barba. falar a verdade, marcou, né? Eu não imagino ver você sem barba, né? Eu acho que eu vou com a menina a ingrata que te largou, porque não deve ficar muito legal, não. Você pode, se a gente fizer um consenso e tal, vai ser desse jeito. Cara, é tanta história que eu vou ter que policiar, mas eu quero dar uma arrastadinha pra trás aqui, né? Eu não sei se a gente começa pelo rádio, se a gente começa pela música, se a gente começa por escritor, mas Vamos lá. da onde vem essa coisa? Você ser um cara mais isolado e virar escritor? Vamos por essa parte. Você falou que tem um livro escrito e a gente vai divulgar esse livro e que você gosta muito de escrever, que deve vir desde da época da juventude. Vamos falar um pouco, inclusive, trouxe até o livro aqui, MacGyver, que ele deve ler algum poeminha aqui dentro, ele adora essas coisas, tá? Ele fala, olha, segundo o livro de fulano de tal, ele é um pouco psicanalista também. Então, o livro do Márcio, porque eu vou por essa parte, porque rádio, música, vai ter tanta coisa pra falar, estudo, e eu não quero perder muita coisa. A gente vai ter um convidado que vai fazer uma parte aqui. Tô muito feliz de te receber também, viu, querido? Daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, você vai conhecer ele. Olha aqui, Márcio Roney. Barro. Que bacana. De onde veio a ideia de fazer esse livro? Se tiver alguma coisa que você quiser ler pra gente, falar sobre ele. Eu escrevo desde a adolescência, né? Então, passando rapidinho, por volta dos 12, eu comecei a me interessar por literatura, e a música veio também mais ou menos na mesma época. Meu pai era músico autodidata, e aí eu acho que ele tinha essa aspiração de que os filhos tocassem, então ele deixava o violão por perto. Eu comecei a fazer um blém, blém, blém pra lá e pra cá. Ele comprou um método de violão pra mim, com um desenho de acorde, pra começar a tentar. Então veio mais ou menos na mesma época a literatura e a música. Mas não por uma escolha deliberada. Eu acho até que... Bom, algumas pessoas enveredam por alguns caminhos por escolha, né? Mas no meu caso, quase nunca eu escolhi os caminhos que eu trilhei. E eu acho até que isso é uma sorte, assim. Eu gosto da ideia de... No fundo, ninguém escolhe nada, né, Rodrigo? Vamos começar nosso primeiro momento filosófico.